Partiu resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Opa, já vi. Uma questão da UFPR. Essa questão aqui da Universidade Federal do Paraná, processo seletivo de 2025, exige da gente conhecimento aí sobre geometria analítica, mais especificamente cálculo de distância entre dois pontos. Tem uma fórmula específica para isso, você lembra? Vamos ver tudo isso com calma, vamos calcular bonitinho aí e vamos verificar qual é a resposta correta. Partiu? No plano cartesiano, considere os pontos P de coordenadas 2A e 0 e Q de coordenadas A mais 1 e A menos 1, sendo A um número real positivo. Sabendo que a distância entre P e Q é igual à raiz quadrada de 8 centímetros, assinale a alternativa que corresponde ao valor de A. Então, nós estamos falando aqui de distância entre dois pontos no nosso sistema cartesiano, no plano cartesiano, e eu quero fazer esse destaque aqui para você, quer ver? Ó? Nós vamos ter que ter esta referência aqui para a gente conseguir fazer esses cálculos. Ó. Ele forneceu para a gente a medida da distância entre esses dois pontos, ó, raiz quadrada de 8 centímetros. E é isso aqui que vai fazer com que a gente descubra o valor de A. Ok? Uma dica que eu sempre dou em questões desse tipo aqui, se ele mencionou que o A é um número real positivo, é muito provável, não é sempre, não é uma certeza absoluta, mas é muito provável que vai cair em uma equação, por exemplo, do segundo grau, em que nós temos duas raízes reais distintas. No caso, eu acredito que vai aparecer aqui uma positiva e uma negativa, então fica uma primeira dica aí para você, beleza? Quando nós temos que calcular a distância entre dois pontos, nós temos uma formulazinha específica para isso que eu já vou jogar aqui para você. Então, aqui as distâncias entre o ponto P e o ponto Q, a gente vai calcular fazendo isso aqui, ó, uma raiz quadrada, e a gente trabalha assim, ó, a diferença entre as coordenadas de x ao quadrado mais a diferença entre as coordenadas de y também ao quadrado. Tudo isso aqui dentro de uma raiz coisa quadrada. Assim extremamente importante que eu acho que é bacana mencionar para você. Perceba que eu fiz as diferenças entre as coordenadas de x e de y. Eu fiz xp menos xq. A ordem não importa. Se fizer xq menos xp, yq menos yp vai ter o mesmo resultado porque está ao quadrado, tá? Então a ordem não importa. Eu escolhi uma ordem que eu achei mais conveniente, ou pode ser até aleatória, beleza? Lembra que eu destaquei para você ali no enunciado a distância entre os pontos P e Q ser equivalente à raiz quadrada de 8 centímetros? Então essa é a primeira substituição que eu vou fazer aqui para você. A distância entre esses dois pontos aí equivale à raiz quadrada de 8 centímetros. E nós vamos fazer substituições adequadas ao que nós temos no segundo membro da igualdade. Então vamos lá. A coordenada x do ponto P, esse cara aqui, ó, 2A, lembra que quando nós temos par ordenado ali, as coordenadas de um ponto que está antes da vírgula é a coordenada de x, depois da vírgula é a coordenada de y. Vou colocar aqui para você, ó, 2A menos a coordenada do ponto xq. E do ponto XQ, deixa eu pegar uma outra cor aqui para facilitar que você acompanhe ali, ó. É esse cara aqui, ó, A mais 1, beleza? A mais 1, vamos escrever isso. A mais 1. Você tem mais facilidade com a matemática, faz direto, né? Mas cuidado sempre para não errar, né? Principalmente na parte básica, que é muito comum. A gente vai a mesma coisa para y do P. Y do ponto P. Tá aqui, ó. Y do ponto P é 0 menos y do ponto Q. Tá aqui, ó, A menos 1. Vamos fazer isso para você. A menos 1. A menos 1. Fechou. Também é o quadrado. E aí, nós temos tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada. Às vezes corre um desespero. Nossa, tá nessa raiz quadrada, hein? Não vai ser um problema. Perceba que eu tenho raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. E como a gente está falando de distância entre dois pontos, a gente está falando de um valor positivo, né? Então eu posso simplesmente, para facilitar a nossa vida, fazer um tal do cancelamento aqui, ó, corta, corta.
E pronto, eliminamos a raiz quadrada. Então, no lado esquerdo, no primeiro membro da igualdade, ficamos com o 8. Vamos fazer aqui alguns ajustes. Não esquece, por favorzinho, que o menos aqui vale para todos os membros aqui desse parênteses, né? Então, vai trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar assim, ó, 2a menos um, depois ao quadrado. No segundo parênteses também, né? O menos vale para todos aqui. Então, nós temos zero menos o zero, já vou ignorar, não vai precisar dele, né? Então, menos a mais um, também a ao quadrado. Beleza? Vou fazer um pequeno ajuste aqui, ó. No primeiro parênteses eu tenho um 2a menos a. Um 2a menos a vai dar a, né? Então, vamos fazer essa primeira substituiçãozinha ali, um pequeno ajuste. Veja que vai ficar assim, ó, a menos um ao quadrado. E no segundo parênteses, menos a mais um ao quadrado. Até eu vou fazer um outro ajuste aqui no outro parênteses, que talvez facilite um pouco a tua compreensão. Trocar as posições não tem problema, né? Menos a mais um e um menos a vai dar exatamente na mesma. O que nós vamos ter que pensar aqui agora? Desenvolver cada um desses binômios aí. Nós temos um no primeiro parênteses. Deixa eu pegar uma corzinha aqui, ó. Este quadrado da diferença de dois termos, como é que fica? Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é A, o segundo termo é o 1. No outro parênteses também vamos fazer um desenvolvimento aí. Ó. Eu tenho 1 menos A ao quadrado, então vai ter assim, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Fazer pequenos ajustes aí. Ó, aquilo que eu sempre falo, né? Se você tem mais facilidade com a matemática, vai pulando algumas etapas, mas estou fazendo questão de fazer passo a passo aqui com você. A 2 vezes A vezes um é 2A, 1 ao quadrado que é 1. Na parte roxa ali, ó, 1 ao quadrado que é 1, 2 vezes 1 vezes A, que é 2A, mais um A ao quadrado. Maravilha! Perceba que eu consigo juntar agora os termos semelhantes, né? Quem são os termos semelhantes? Por exemplo, aqui eu tenho A ao quadrado com A ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Tenho menos 2a com menos 2a, que vai dar menos 4a. E mais um com mais um vai ser 2. E aí perceba que este 8 aqui, ó, eu já vou aproveitar e jogar lá para o outro lado. Ele vai ficar menos, né? Menos 8 lá no outro lado. Beleza? Ele vem para cá, ó, menos 8. Então ficou zero aqui no primeiro membro da igualdade. Primeiro membro, segundo membro, tanto faz. Né? Então perceba que ficou isso aqui, ó. 2a ao quadrado menos 4a. 2 menos 8 é menos 6 igual a zero. Todos os coeficientes aí são pares, então é possível um processo de simplificação, né? Dividindo toda a equação aqui por 2. Se eu dividir isso por toda a equação, está tudo bem. Eu vou ter um a ao quadrado menos 2a menos 3 igual a zero. Maravilha. Aqui, quando chega nesta equação do segundo grau, lembra que eu mencionei lá no começo da nossa conversa que isso era muito provável acontecer, porque ele menciona que a gente só quer o valor positivo de A. Ele só quer saber o valor positivo de A. E a partir daqui você resolve, tanto com Bhaskara ou com a ideia de soma e produto, você que vai fazer a tua escolha, tá? Se por acaso você precisar relembrar isso, tem aulas aqui no canal, me manda uma mensagem, eu te ajudo de alguma forma, tá? Mas eu basicamente gosto de pensar na ideia de soma e produto, e quando a gente fala na ideia de soma e produto, até vou pôr aqui embaixo, que daí você consegue fazer associações aí. As raízes são dois números que multiplicados equivalem a essa razão aqui, ó, C sobre A. Como o A é o coeficiente que multiplica o termo que está ao quadrado, e quem multiplica o termo que está ao quadrado está oculto aqui, ou seja, é 1, então vai ficar alguma coisa sobre 1. Logo, é uma divisão de um número por 1 que vai ficar ele mesmo. E o C é o termo independente, que no caso aqui é o menos 3. Então, nós temos que pensar em dois números que multiplicados dão menos 3. Na verdade, se você pensar em dois números que multiplicados dão 3, é 1 e 3. Então, quer dizer que um é positivo e o outro é negativo. Então, os possíveis candidatos, porque candidatos às raízes seria 1 e 3 e jogadinha de sinal aí para ver, para deixar 3 negativo, né? Então, vamos por assim, ó, pode ser 1
e menos 3, ou menos 1 e 3. Então, esses seriam os principais candidatos aí. Mas qual desses pares é? Claro que estou pegando números fáceis, né? Se for para dificuldade, a gente vai para a Bhaskara mesmo. Só que o que, que serve para a gente, né? Dois números que somados equivalem a menos b sobre a. Como a é igual a 1, então eu estou pegando o b ali, que é quem está multiplicando o termo que aparece este a, ou seja, é o menos 2. E aí percebe que vai ficar menos com menos, mais 2. Então são dois números que somados, então 2. E aí se você fizer a adição aqui, ó, 1 com menos 3 vai ficar menos 2. Menos 1 com mais 3 vai ser igual a 2. Então quem é que serve para a gente? Quem é que serve para a gente? Este parzinho aqui, ó, menos 1 e 3. Então, as raízes aqui são menos 1 e 3. Vou colocar aqui, ó, x1 igual a menos 1, x2 igual a 3. E aí, lembrando, tanto menos 1 quanto 3 satisfaz a condição em que a distância entre esses dois pontos seja equivalente à raiz quadrada de 8, porém, eu quero um número real positivo. Número real positivo. Por isso que eu vou considerar somente este 3 aqui como a nossa resposta. Beleza? Ou seja, a alternativa correta, a letra E de coxinha, que é espetacular. Valeu? É isso aí, não esquece de, antes de sair curtir o vídeo, faça algum comentário aí para deixar o professor Tatarim. Quero saber se você pensou de alguma outra maneira, se você concorda com a minha resolução ou não. Enfim, sempre é bom uma troca aí bacana. Valeu, bons estudos e até a próxima. Tchau.